Entendi. Bom, gente, para não gastar tanto tempo de vocês, porque eu já peguei o horário do almoço aí, eu peço desculpa, Daniele, tudo bem? Oi, Pro. Bom dia. Bom dia, como é que você tá? Tô bem, e você? Eu tô mais ou menos, eu esqueci da aula, né? Nossa, Pro, bateu meio-dia, eu fui olhar pra ver onde que era. Eu achei até que fosse no Skype. Meu, Fiquei mal perdida. eu fui trocar minha filha aqui e me deu um branco, cara. Quando eu fui olhar o relógio já era meio-dia e 30 e pouco. Mas Nossa. só para não passar batido, o que eu vou falar com vocês é bem rapidinho, bem simples. Aí eu vou gravar essa aula, já tô gravando. Depois eu jogo no grupo para vocês e jogo no YouTube também. O final da nossa apostila de, Beleza. o final da nossa apostila de geografia, vocês estão vendo o slide aí? Sim, Beleza. Estão me ouvindo bem? sim. Então, beleza. O final da nossa apostila de geografia está falando sobre a população do Brasil. Então, a gente já tinha até falado alguma coisa em sala, né? 4 milhões de grupos indígenas, a chegada dos europeus, formando, então, a colonização europeia na América. E aí o Brasil foi fundindo a cultura indígena com a cultura europeia e, no século XVI em diante, com a cultura africana, devido ao grande número de escravos que foram trazidos da África para trabalhar aqui, certo? Sim. Tudo bem? Uhum. Então, o que eu gostaria só de frisar, esse material vocês têm lá no Classroom, é só fazer o download, é frisar as migrações, porque isso é um tema importante no vestibular, e eu gostaria de não só ficar mandando videoaula, mas de comentar um pouquinho com vocês, mostrando então o nosso material. Percebam que o Brasil está relacionado a isso aqui. Ciclos econômicos. Nós temos o ciclo super no século 7, ciclo ouro no século 8 e o do café a partir do século 9, tudo bem? Sim. Pegando essa linha de pensamento, desde e nós tivemos algumas mudanças, que foi principalmente durante o século XVII, quando o algodão tem na região da Amazônia, no Pará, as drogas do sertão, nós tivemos uma fuga para a região norte, tá? Por conta do algodão e drogas do sertão. Entendam drogas do sertão como baunilha, como castanha, cacau, alguns temperos, alguns condimentos que eram extraídos, né? Uma indústria extrativista, tudo bem? Sim. Uhum. E aí, beleza. Quando passa o século XVIII para o século XIX, o ouro em Minas transformou a região sudeste na principal região econômica do Brasil. Então, agora o Nordeste entra em crise, o preço do açúcar despenca, e nós vamos ter um novo centro econômico aqui na região sudeste, principalmente em Minas, mas, claro, isso vai se espalhar para a capital do Brasil, Rio de Janeiro, que se tornou capital em 1773, e, claro, São Paulo, porque toda essa região começa a fornecer produtos para Minas. E aí começa a gerar um comércio, começa a gerar de algumas vilas, de algumas cidades, ligadas de alguma forma pelo Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de carne nessa época. Tudo bem? Uhum. Aí nós vamos ter, então, esses cenários, que agora as pessoas começam a sair do Nordeste e vir para o Sudeste em busca de emprego, etc. e tal. Aí nós passamos para esse outro mapa, que pega, então, a década de 40, período do governo Vargas no Brasil. Percebam que continua, então, uma região de repulsão, ou seja, as pessoas fugindo aqui da região Nordeste e vindo para a região Sudeste, até porque em 1940 o Brasil estava começando a se industrializar, indústria de base, e estava começando a chegar algumas indústrias multinacionais no Brasil. Então, essas indústrias multinacionais geraram muitos empregos e atraíam, então, esses trabalhadores da região Nordeste para a região Sudeste. Tudo bem? Para terminar esses fluxos migratórios e essa migração brasileira, nós temos então esse mapa de 1990, que basicamente marca duas grandes tendências. Primeiro, agora o Brasil já está basicamente migrado, ou por rodovia, em alguns trechos por ferrovia, em outros trechos, no caso do norte, por hidrovia, por navegação. Mas principalmente a migração brasileira se dá por um transporte rodoviário. Tá? O Brasil ele é dominado por rodovias, tudo bem? Uhum. E aí nós vamos entender o seguinte: o Nordeste continua sendo uma área de repulsão, porém já então não sendo mais direcionados diretamente para o Sudeste, mas agora ocupando a região Norte, principalmente o Pará e principalmente a Zona Franca de Manaus, que são regiões que estão se industrializando e que obviamente acabam recebendo essa mão de obra vinda do Nordeste. Percebam que do Nordeste as pessoas também estão saindo para outros estados
da mesma região. Ou seja, saio de um estado do Nordeste e vou para outro estado também do Nordeste. Na região Sudeste, eu tenho uma inversão. Muitas pessoas estão indo para o interior ou indo de volta para o Nordeste ou indo para o Centro-Oeste. E da região Sul, eu também tenho Santa Catarina, Paraná, muitas pessoas indo para a região Centro-Oeste. O motivo disso? Simples. Terras baratas e possibilidade de você desenvolver agricultura na região que hoje é a região mais importante da agricultura no Brasil. Tudo bem? Uhum. Beleza. Isso aqui a gente já tinha corrigido de alguma forma na apostila. Voltando aqui. Beleza. Esse segundo mapa é bem interessante, tá? Ele pega, então, a parte marítima do Brasil. Então, o Brasil tem 8.512.000 quilômetros quadrados. Esse é o território continental do Brasil. Só que, além do território continental, nós temos o território marítimo, que está dividido da seguinte forma. O mar territorial, ou seja, a praia, o litoral, quando a gente vai para o Nordeste, vai para o litoral norte, né, vai para a Baixada, esse mar chama-se mar territorial. Ele estende-se por toda a faixa litorânea brasileira, que dá em torno de 7.600 quilômetros de extensão. Tudo bem? Uhum. Depois desse mar territorial, nós temos a zona contígua, que é essa área que vocês estão vendo aqui, ó, dentro dessa linha azul. Tudo bem? Uhum. Ela chega, pessoal, a 200 quilômetros de distância do mar. Essa zona contígua, ela continua sendo território brasileiro. É nosso, pertence ao Brasil. Depois dela, nós temos uma terceira faixa, chamada de Zona Econômica Exclusiva. A abreviação disso é ZEE, tá? Zona Econômica Exclusiva. O que seria isso? Seria essas regiões aqui, ó, fora do território brasileiro. O Brasil pode utilizar esse território, mas o Brasil não é dono desse território. Deu para entender? E quem seria o dono desse território, pô? Oi? E quem seria o dono desse território? Boa pergunta. Os donos desse território seriam, então, todos os países que estão próximos desse território. Significa que os países da África que ficariam nessa região aqui, ó, a leste, e todas as empresas, todos os países que dependem desse território para vender seus produtos, para comercializar os seus produtos e assim por diante, ou mesmo empresas de pesquisa científica, têm direito a utilizar esse território. Ah, sim. Deu para entender? Deu sim. Mas a preferência é do Brasil, tá? Uhum. Qual é a distância desse território, Débora? Aproximadamente de 200 a 400, 450 quilômetros de distância da nossa praia, do nosso litoral. Ah, sim. Normalmente, o que o Brasil faz aqui, ó? Extrai petróleo. São as bacias de petróleo da Petrobras, do pré-sal. Uhum. Beleza? Uhum. O Brasil não é forte na pesca, mas se o Brasil fosse forte, o Brasil também poderia utilizar navios pesqueiros aqui. Tudo bem? Ah, sim. Uhum. Perfeito. Então, essa parte é bem interessante. Eu não citei, mas cabe lembrar que o espaço aéreo também é nosso, né? Então, dentro do território, acima do território brasileiro, nós chamamos de espaço aéreo, que também é nosso, né? As Forças Armadas, a nossa aeronáutica, ela controla esse espaço. Então, todo avião que voa internacionalmente para o Brasil precisa de autorização, obviamente, de uma empresa credenciada na aeronáutica para voar, para sobrevoar o nosso espaço aéreo, tá bom? Uhum. Então, beleza. Esse outro mapa fala da formação dos estados brasileiros, tá? Que basicamente é da cultura das cidades regionais, entre os estados de 14 marginais, as linhas civis. Nós temos um mínimo de habitantes, depois. Não, essa parte não. Tem que ser Débora. Eu curou. Legal. O fim é uma coisa bem interessante. De cabeça, você sabe os habitantes sem fim? Não, não sei. Legal. Repete o que travou. O que, agora? É. Olha, falei que os estados Disso. A dos números mínimos de eleitores. Isso, muito bom. Para você formar uma cidade no Brasil, vamos supor que Ouro Fino e Ribeirão é um exemplo bem fácil de entender isso que eu estou tentando explicar. Ouro Fino é um distrito de Ribeirão Pires.
Significa que, tipo assim, precisa de um governo administrativo que cuide dos assuntos próprios do Ouro Fino. Por quê? Porque o Ouro Fino já tem algumas indústrias, o Ouro Fino já tem uma quantidade de moradores que já está chegando quase a 20 mil pessoas. Se eu não estou enganado, o Ouro Fino já deve estar com algo em torno de 18 mil habitantes. E no Brasil, Pro. Farmácia só. E a farmácia, né? É. Então, tem esse centro comercial, tem algumas empresas que tem aproximadamente 20 mil habitantes. Quando chega nesse patamar, o distrito pode ir em Brasília, mandar um representante, um vereador, um deputado, alguém que represente a cidade, para Brasília, leva lá um documento que pede a emancipação desse município. Então, por exemplo, daqui a no máximo uns 10 anos, eu acredito, eu estou chutando um pouco alto, tá? Daqui a mais ou menos 10 anos, Ouro Fino possivelmente vai mandar um representante até Brasília e vai pedir para se separar de Ribeirão. E aí Ouro Fino vai se tornar, talvez, eu não tô garantindo que isso vai acontecer, porque Brasília pode recusar esse pedido, pode falar, não, vocês ainda não têm condições, vocês ainda não têm autonomia financeira, fiscal, bababá, isso vai gerar um custo para o governo, isso não é tão viável agora. Pode ser recusado. Mas daqui a aproximadamente 5, 10 anos, Ouro Fino já pode, então, pedir para Brasília para se separar de Ribeirão e se tornar um novo município. Deu para entender? Uhum. E sempre... Ô, Pro, desculpa interromper. São Mateus já fez isso? São Mateus já fez isso. São Mateus que pertence a São Paulo, mas tem uma subsede. São Mateus tem um corpo administrativo próprio, um governo próprio. Tá? São Mateus em São Paulo. Eles têm o governo. Entendi. Deu para entender? Sim, é que minha amiga me explicou uma vez isso e eu não tinha entendido ainda. Mas agora você entendeu? Sim. Deu pra entender? Sim. Então, o que é você tem esse mapa? E nessa gente coloca aqui, ó. Não costuma cair na prova também. O Brasil 1910, 20, o Brasil tinha 19 estados, tá? 19 províncias que nunca se transformou em estados. Então, nós não tínhamos ainda o Amapá. Vejam aqui que tem os anos. Então, ó, Roraima virou estado em 1943, Amapá virou estado em 1943. Aí vamos pegar um outro recente aqui, ó. Mato Grosso do Sul, 1979. Rondônia, 1943. Vamos pegar aqui Brasília, Distrito Federal, que fica nesse pedacinho aqui de Goiás, ó. Brasília, que é a nossa capital federal, onde fica o nosso governo, ele foi separado do Goiás em 1960 pelo governo Juscelino Kubitschek. Virando, então, um centro político do Brasil, que a gente chama de Distrito Federal, né? É a sede do governo brasileiro, tudo bem? Sim. Então, percebam que, ao longo da saída do século XIX para o século XX, o Brasil chegou, né, na final do século XX, 1960, 1970, o Brasil mais ou menos ganhou o contorno que o Brasil tem atualmente. Ou seja, os 26 estados que existem no Brasil hoje em dia. Tudo bem? Uhum. O que vai mudando todos os anos, todas as décadas, é o número de municípios. O Brasil tem hoje 5.570 municípios no total. Beleza? Sim. Ô, Débora, então você vai poder comemorar aí, né? Não sei, quando o Ouro Fino se separar de Ribeirão, se isso for acontecer, possivelmente vai ser então o município 5.571. É um dos candidatos aí a ser um novo município. Tá bom? E quem sabe você pode ser a prefeita, né, de Ouro Fino? Olha. A gente vai fazer campanha para você. Votem em mim. Beleza, galera? Eu ficaria feliz, né? Se Ribeirão fosse uma família, com certeza. Sem salão, seja na beca, né? Ó, perfeito. Como vocês chegam sabendo também, aqui, ó, no sudoeste do Paraná, olha o Paraná aqui, ó, no sudoeste do Paraná, teve um conflito com a Argentina e o Paraguai, na região sudoeste aqui, tá? Região de Palmas. Tem uma guerra, na verdade, entre o Brasil e a Triplice Guerra seria a Argentina e o Paraguai. A União teve que buscar dinheiro, teve que dar uma indenização para que os países batistas reconhecessem Palmas pertencem ao Paraná e não a esses países aqui. Um outro que tem uma pele brasileira, que pode ser é Amapá. O Amapá pertencia à Guiana Francesa. E aí o Brasil teve que pagar um mês para cá, pegou esse território por diplomático e pagou uma indenização financeira para anexar esse território. Tudo bem? Sim. Eu acho que vocês se lembram que o Acre não era nosso. O Acre pertencia à Bolívia. E o Brasil comprou o Acre em 1903. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Espero que fique claro que a coisa depois perguntam. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Em eu falo de vocês, só para ir já mais ou menos no final, alguém passou do horário. Século XIX, século XX, Brasil, de 1800 mais ou menos, na crise, pela concessão da escravidão, aí os mundial, na Minas, começaram a substituir a mão de obra escrava, a mão de obra europeia. Porque você sabe que a gente brasileiro é bem racista, né? Você sabe disso, né?
Sim. A elite brasileira, quando eu falo elite, eu falo as pessoas mais ricas do Brasil, são historicamente uma classe social. Então, eles entenderam que como a escravidão acabaria, uma hora ou outra, eles preferiam, então, ao invés de pagar um salário para os negros, eles preferiram comprar brancos vindos da Europa. Isso é uma fase horrível, né, da nossa história. Até gostaria que vocês assistissem um documentário que é Brasil, uma história inconveniente. Esse documentário é um documentário da BBC de Londres que fala exatamente sobre isso. E fala que a elite brasileira não gosta de falar da escravidão até os dias atuais. Tanto que o título do documentário é Brasil, uma história inconveniente. Se vocês puderem assistir, eu vou jogar o link para vocês no Classroom e no grupo, tá? Vocês vão saber, um documentário muito bom para entender um pouco da história e sobre as migrações, sobre a questão do racismo, sobre as desigualdades entre os negros e brancos no Brasil e assim por diante. Para terminar nossa aula, com a abolição da escravatura, as pessoas começaram a receber um emprego de mão de obra europeia. Vieram aproximadamente 4 milhões de euros para cá. E por que esses europeus saíram da Europa e vinham para o Brasil? Porque a Europa estava basicamente em guerra, unificação da Itália, unificação da Alemanha, guerras entre a Alemanha e a França, algumas outras guerras entre a Áustria e outros países. Além das guerras, a Europa estava passando pela segunda revolução industrial. Então, muitos camponeses estavam sendo expulsos dessas e estavam sendo substituídos por máquinas, bem? E aí, principalmente esses camponeses europeus, muitos deles acharam que seria interessante fugir para a América em busca de terras, em busca de emprego. Grande parte foi para o Canadá, grande parte foi para os Estados Unidos, e aproximadamente 4 milhões vieram para o Brasil. E, predominantemente, eles eram da Itália e da Espanha. Mas também vieram alemães, vieram judeus, né, de várias partes da Europa, enfim, não sei, especialmente, porque a Japão era mais pequeno, e nessa época, eu não tinha problema, hoje, a verdade, tem Suzano tem muito nessa situação. Hoje tem, também vários lugares lá. A Daniela vai falar disso, você é japonesa, Daniela? Isso, meu bisavô era japonês e veio pra cá. É lá por 4 ou 5 anos, e minha mãe é italiana, então eu só sou metade japa. Poxa, bacana. Legal. Então, você conhece bastante, então, essa história, né, da migração japonesa para o Brasil, né? Conheço e, tipo, além do que me explicaram aqui em casa, já me levaram nos museus. Não lembro. Caraca, eu não lembro como se fala, gente. Museus. Desculpa. Isso. Muito bem. Desculpa, travada. Não, fica tranquila. Acontece. Trava a língua, né? Sim. Muito bom. Então, pessoal, em geral, esses imigrantes, eles quando chegavam no Brasil, eles viviam em péssimas condições, porque o Brasil não preparou aqui uma colônia de férias para esses imigrantes. O Brasil preparou um alojamento, basicamente rústico, aí de madeira, e esses caras, eles também não tinham nenhum direito trabalhista. Eles trabalhavam por jornada, por hora, e ganhavam por dia trabalhado. Muitos imigrantes viveram tão mal aqui que preferiram voltar para a Europa, tá? E outros acabaram fazendo sucesso. Uma família italiana que fez sucesso no Brasil, e é uma das mais ricas de São Paulo até hoje, é a família Matarazzo, que se vocês nunca ouviram falar, é a família do vereador de São Paulo lá, que foi senador, o Suplicy, Eduardo Suplicy. A família dele é descendente dos Matarazzo, que são italianos que vieram para o Brasil nesse período aqui. Eles se deram bem no Brasil, ficaram ricos, montaram empresas de tecido e hoje são uma das famílias mais ricas de São Paulo. Então, assim, nem todo mundo se deu mal, né? Teve muita gente que acabou se dando bem no Brasil. Os japoneses também, em geral, se deram bem. Compraram terras, montaram fazendas ou indústrias e tem muito japonês bem desenvolvido, né? Bem rico aqui no Brasil, tá? Então, beleza, gente, ó, mostro para vocês esse gráfico que mostra um pouquinho os grandes períodos de migração para o Brasil. 1850 quase não vinha ninguém, 1850 para frente começa a entrar bastante, né, europeu principalmente. Final do século XIX nós temos um pico aqui de imigração que acaba durante as guerras mundiais. Percebam que as duas guerras mundiais interrompem esse ciclo, porque eles não conseguiam fugir, eles não conseguiam embarcação para vir para cá, estavam em guerra. Então, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, há um intervalo. E quando acaba a Segunda Guerra, esses imigrantes, eles mudam de território, já não vêm mais da Europa para cá, até porque a Europa é bem mais desenvolvida que o Brasil. Então, agora a nossa imigração ela é de países latinos.
Então, quem que o Brasil recebe hoje em dia? Recebe haitianos, bolivianos, peruanos. Vocês viram agora, por causa da crise da Venezuela, o grande número de venezuelanos que entrou no Brasil, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu queria falar com vocês. Eu peço desculpas porque eu falei com vocês aí. Uma pergunta sobre o que nós conversamos? Não. Tranquilo para vocês? Tranquilo. Eu não estou conseguindo... Ah, cheguei na tela aqui agora. Então, pessoas queridas, eu agradeço, tá? Fico à disposição de vocês no WhatsApp. E na semana que vem, a gente vai fazer uma aula só de correção para tentar terminar essa apostila 1 em termos de correção. Tá bom. Gente, qualquer coisa me chamem, estou à disposição. Muito obrigado, tá bom, por terem entrado e desculpa pelo horário. Relaxa. De boa. Relaxa, Pro. Bom final de semana e bom feriado para vocês, tá? Igualmente. Pra você também. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau.